Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje eu trago para você 5 melhores fundos imobiliários de tijolo. Vou te explicar tudo certinho, fica até o final do vídeo, você vai sair daqui sem nenhuma dúvida e o porquê que eu escolhi esses 5 fundos imobiliários de tijolo como os melhores na minha concepção no dia de hoje, tá certo? Estamos gravando aqui no dia 11 de junho de 2024, tá? Mas os fundos imobiliários chegaram para ficar. Já são milhares e milhares de investidores. Em 2018, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, nós tínhamos ali 100, 200 mil investidores. E hoje estamos aí alcançando a marca de 3 milhões de investidores em fundos imobiliários. É um crescimento muito grande e eu fico muito contente porque o brasileiro finalmente está saindo da mão dos bancões, da poupança, daqueles investimentos ruins e vindo investir com qualidade e vindo transformar o seu dinheiro, né, buscando a liberdade financeira de forma qualitativa. E os fundos imobiliários, na minha opinião, é a melhor forma de você obter o quê? Aluguéis mensais, tá certo? A renda fixa é muito boa também, principalmente no Brasil que tem juros altos. Porém, a renda fixa, ela tem o quê? O rendimento atrelado a um vencimento. Então você pode contratar, por exemplo, um tesouro pré-fixado 2029, um CDB pré-fixado 2030. Ele vai estar atrelado a algum vencimento. E aí você tem que esperar o final desse vencimento para que você possa fazer uso aí do dinheiro, tá? Já os fundos imobiliários é muito legal, porque além da gente investir em bons imóveis, por exemplo, no caso de fundos imobiliários de tijolo, você pode fazer uso desses aluguéis todo mês, tá? Os gestores, os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro líquido que eles recebem. Então todos os aluguéis, até venda de imóveis distribuída em dividendos, eles têm que distribuir 95% disso para os cotistas. Então todo mês você vai ter garantido ali bons aluguéis ao diversificar aí o seu dinheiro em fundos imobiliários, tá? E o meu recado é simples, comece mesmo que com pouco dinheiro, tá? Eu comecei com pouco também. Hoje eu tenho uma carteira mais agressiva, uma carteira muito robusta, consigo viver minha liberdade financeira, porém eu comecei lá atrás com um pouquinho dinheiro também, tá? Então, se você tem R$50, já começa investindo em fundos imobiliários e reinvista todos os meses o aluguel para você ir aumentando esse bolo e lá na frente fazer uso aí, fruto também dos dividendos. Mas vamos lá. Sem mais enrolações aqui, né, vamos entender quais são aí os 5 melhores fundos imobiliários de tijolo. E antes de falar aqui o primeiro fundo imobiliário de tijolo que eu trago aqui para você, vamos entender aqui o conceito de fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papéis, tá? E podemos até falar um pouquinho sobre o FII Agro, que é uma classe nova de ativos que vem aí, né, para os fundos que estão investindo aí em ativos do agronegócio. Mas vamos lá. Fundo imobiliário de tijolo, tá? Eles vão investir o quê? Em imóveis. Tijolo já diz o nome, né? São imóveis físicos. Então podem ser galpões logísticos, shopping center, lajes comerciais, tá certo? Que são aí os principais, tá? Então shopping, galpões, lajes comerciais estão entre os principais fundos imobiliários de tijolo. Temos outras classes de ativo, por exemplo, até como cemitérios, tá certo? Mas os maiores aí, os melhores estão dentro das classes que eu falei, de shopping, galpões, e lajes corporativas, tá bom? Então você vai comprar aí com R$100, R$50, um pedacinho de um fundo imobiliário, por exemplo, de shopping center. Imagine que esse fundo imobiliário ele tenha comprado 20 shopping centers ou 20 galpões logísticos, tá? E nós temos o quê? Milhares de cotistas que juntos, somando dinheiro entre eles, conseguiram investir aí num patrimônio, às vezes que gira em torno de 3, 4 bilhões de reais, depende do fundo imobiliário. Então você vai ser dono de um pedacinho desses 15, 20 galpões, ou 20 shoppings, ou 20 lajes corporativas, e somado os aluguéis desses imóveis, você vai receber todo mês, né, a sua participação referente ao percentual que você tem de cotas dentro desse fundo, tá? É muito interessante, né? Melhor até do que você, por exemplo, querer entrar num financiamento, comprar um apartamento para alugar. Né? Não vale a pena. Por quê? Hoje uma carteira de tijolo bem diversificada vai te pagar em torno de 0,8% isento de imposto de renda com grandes chances de valorização. Já você comprando um imóvel sozinho, por exemplo, um apartamento, uma casa e colocar para alugar, você vai ganhar em torno de 0,3, 0,4. Então já vai ganhar metade do aluguel, tá? E muitas vezes você não vai conseguir obter
uma valorização do patrimônio, né, do que você tem com fundos imobiliários que tem gestores bons, olhando bons imóveis e tem dinheiro ali para escolher bons imóveis e mais atrativos, mais baratos em boas regiões, tá certo? Então são grandes vantagens, fora a questão de manutenção, você não vai precisar se preocupar ao investir em fundo imobiliário de tijolo. Se você tiver um imóvel seu alugado, você vai ter que se preocupar com a manutenção do imóvel, com o inquilino, se está recebendo aluguel no dia certo ou não, tem tudo isso, tá certo? Então o fundo imobiliário realmente é um ótimo investimento para quem gosta de imóveis. Já os fundos imobiliários de papel, como diz o nome, eles investem em papéis, tá? São ativos atrelados a indexadores da renda fixa. Por exemplo, o CDI, que é muito utilizado aí pelos bancos, tá? E também é o IPCA, que é o indexador da inflação. Então, ao investir em CRI, você está investindo num ativo de dívida, tá? Eu vou te citar aqui um exemplo bem fácil para você entender o que são os CRIs. São os certificados de recebíveis imobiliários, tá? Que vão estar atrelados ou a um indexador de CDI ou um indexador de IPCA. Então imagine você que o Joãozinho queria comprar um apartamento, tá? E aí ele chegou ali, negociou com a construtora, esse apartamento estava na planta ainda, tá certo? O prédio não existe, o apartamento ainda não existe, tá certo? Só que o imóvel vai ficar pronto daqui a uns anos. E o Joãozinho também não tem o dinheiro para dar à vista, né? O imóvel é caro. Então ele vai fazer um financiamento junto à construtora de 30, 20, 30 anos. E claro que a construtora tem que embutir o quê? Juros nesse financiamento, tá certo? Só que a construtora precisa do dinheiro à vista para levantar o prédio, pagar os pintores, marceneiro, pedreiro, comprar tijolo, cimento. Então o que a construtora faz? Ela pega a dívida do Joãozinho, vai para uma securitizadora que vai transformar essa dívida em vários cupons, digamos assim, onde eu posso comprar, você pode comprar, os fundos imobiliários podem comprar. Então o que a gente está fazendo? A gente vai emprestar o nosso dinheiro para a construtora levantar o prédio, né? Em contrapartida, a construtora vai repassar essa dívida do Joãozinho para nós. Então os juros que o Joãozinho ia pagar para a construtora, ela passa a pagar para nós. Tá certo? Nós estamos assumindo a dívida aí do Joãozinho. É só um exemplo de CRI, tá? Mas existem outros exemplos. Só que os CRIs, eles são certificados de recebíveis imobiliários porque são dívidas atreladas aí ao mercado imobiliário, tá? E são isentos da cobrança de imposto de renda, até porque isso busca incentivar também o setor imobiliário no Brasil. Já os FIAGROS vão estar atrelados aos certificados de recebíveis do agronegócio ou até fazendas, imóveis físicos, tá? São ativos novos. Eu, particularmente, ainda não invisto em FIAGRO porque eu acho que é um ativo muito novo, sem histórico, e eu espero que daqui a alguns anos realmente eu possa vir a investir com mais segurança, tendo em vista que eu tenho mais histórico para pesquisar. Os FIAGROS têm aí 1, 2 anos ainda no mercado, tá? E ainda é muito novo para que a gente possa fazer grandes análises sobre eles. Bom, dito isso, que você já entendeu o que são os fundos imobiliários, tanto de papel, tijolo e do FI Agro, vamos agora trazer para você quais são os 5 melhores fundos imobiliários de tijolo que eu trago aqui para você. Mas antes de mais nada, se você está gostando desse quadro, se você está gostando do meu canal, já aproveita, vem aqui em cima, se inscreve no canal Mestre da Riqueza para que você não perca nenhum vídeo aqui do meu canal. E ative também as notificações, porque você vai ser orientado, né? E enfim, o YouTube vai te mandar as notificações de quando eu postar aqui. Eu sempre posto 3 vídeos por semana, você vai estar por dentro quando eu postar. Então se inscreva no canal e ative as notificações, tá certo? Mas vamos lá, qual o primeiro fundo imobiliário de tijolo que eu trago aqui para você, que na minha opinião está entre os 5 melhores que nós temos no mercado hoje? Bom, o primeiro fundo imobiliário é o KNR11, que é do grupo Quineia, que está ligado ao Banco Itaú, tá? Eu gosto muito da gestora Quineia, eu acho que ela faz uma grande gestão, são centenas ali de analistas olhando os imóveis, olhando os produtos que o Quineia tem, né? A administradora, a gestora Quineia. Então eu acho que os produtos do Quineia estão sempre muito bem geridos, tá certo? Vamos dar uma olhada na ficha técnica aqui do KNR11, olha lá. Ele é um tipo de fundo de tijolo do segmento híbrido, tá? Então o que quer dizer segmento híbrido? O gestor, ele pode investir em mais classes de ativos, ele não precisa focar só em logística ou só em shopping. Ele então, no caso aqui do KNR11, ele está investindo em logística, galpões logísticos e também em lajes comerciais, tá bom? Olha aqui, ó, taxa de administração. A gente tem que pagar uma taxinha para o gestor. Ah, mas por que eu vou pagar uma taxa de administração? Justamente porque você não vai se preocupar com manutenção, você vai comprar uma cota, você vai ter um gestor tomando conta para você do seu patrimônio, tá certo? O que é muito justo. Então ele vai cobrar os inquilinos, ele vai correr atrás de multa, ele vai comprar imóveis, ele vai correr atrás da manutenção. Então é justo que a gente pague uma taxa para que esse gestor faça todo o cuidado do nosso patrimônio, tá? 1,25% ao ano, tá aqui muito dentro do esperado aqui para o mercado. Já a vacância do KNR11
está em 2,57%, que é uma ótima vacância, tá? Entenda o seguinte, o KNR11 ele tem várias lajes comerciais e vários galpões logísticos, tá certo? Apenas 2,57% desses imóveis estão disponíveis para locação, o que é muito bom, uma vacância baixa, tá? Abaixo de 5% para bons imóveis aqui, fundos de tijolo, é muito bacana. Porque se tivesse uma vacância aqui de 30%, 40%, o que eu ia olhar? Poxa, 30%, 40% de 10, 15 imóveis estão desalugados? Por quê? Estão mal localizados, ou o gestor está fazendo um mau trabalho, não consegue alugar os imóveis. Então 2,57% está muito boa a vacância aqui do KNR11, tá? São 267 mil cotistas hoje no fundo, sendo um dos maiores fundos imobiliários em relação ao número de cotistas que nós temos hoje no mercado. O valor patrimonial de 4,2 bilhões de reais, tem um patrimônio robusto, um patrimônio grande aqui, tá certo? E se a gente pegar hoje, a cota do KNR11, para você virar cotista, você vai ter que desembolsar R$ 157,95, tá? E pagou nos últimos 12 meses 7,86% em dividendos, lembrando que os dividendos pagos são os aluguéis, tá? Então pagou 7,86% no ano, isento de imposto de renda, tá certo? Cai limpinho na sua conta. O PVP está em 0,99. O que mostra o PVP? É o preço sobre valor patrimonial. Esse indicador em 1 significa que eu estou pagando pelos ativos físicos do KNR11 o preço justo. Abaixo de 1, eu estou pagando mais barato pelos imóveis. Acima de 1, eu estaria pagando mais caro. Só que muito cuidado com o PVP para fundo de tijolo. Papel, o PVP é muito assertivo. Como eu expliquei para você no começo do vídeo, né, os papéis eles estão atrelados a uma carteira de dívida. É aquilo e ponto. Então o valor patrimonial é a carteira, não vai mudar. Agora, os imóveis físicos, o que acontece? O gestor do KNR11, ele é obrigado a fornecer pelo menos uma vez por ano, tá, uma avaliação sobre os seus imóveis, né? Vai contratar uma auditoria independente, tá certo? De confiança no mercado, vai avaliar as lajes comerciais, os galpões e vai falar, olha, esse prédio tá valendo tanto, o metro quadrado daquela laje comercial tá valendo tanto. Então vai chegar num valor patrimonial, né, que eles estipularam, tá certo? Só que essa fotografia pode ter sido feita há um ano atrás. E hoje, esses imóveis podem ter se valorizado ou se desvalorizado. E o que eu quero dizer com isso? O PVP aqui pode estar distorcido. Então, André, como é que eu vou saber se eu estou pagando caro ou barato? Bom, ao assinar boas casas de análise, ao acompanhar bons influenciadores responsáveis, que sabem o que estão falando. Por exemplo, eu trago o KNR11 aqui, porque além de eu ver que o PVP está abaixo de 1, eu também acompanho várias casas de análise. Eu entrevisto vários analistas especialistas em fundos imobiliários que me certificam e que me dão aqui o aval para falar que o KNR11 está num bom preço, tá? Lembrando, eu não faço recomendações de investimento, eu não faço recomendação de compra, tá certo? Eu estou compartilhando com você a minha opinião pessoal. Então, PVP 0,99, você já entendeu o recado aqui, tá? Variação aqui nos últimos 12 meses para o KNR11, positivo de 10,33%. Então, entendam, além do KNR11 ter pago 7,86% em dividendos, as suas cotas se valorizaram 10,33% no ano, tá bom? Então, você ganhou dinheiro em duas pontas, tá certo? Então, cuidado ao comparar aí fundo imobiliário com renda fixa. Olha lá, você ganhou 10,33% em valorização da sua cota. Se você comprou um ano atrás e quer vender hoje, você já ganhou 10,33% sobre o seu patrimônio. Tá? Eu não recomendo ficar comprando e vendendo fundo imobiliário porque são ativos de longo prazo. E ainda ganhou aluguéis de 7,86%. Então entenda, renda fixa não tem nada a ver com fundo imobiliário, tá? Seguindo aqui, né, vamos seguir aqui vamos mais a fundo aqui no preço do valor patrimonial, ó. O valor patrimonial por cota, o que está realmente valendo, que o mercado estipulou, imagine essa auditoria estipulou, vale cada cota R$ 158,86, tá? Só que você pode pagar hoje no mercado R$ 157,95. Recentemente, a gente teve aí uma baixa dos fundos imobiliários, por quê? A inflação no Brasil está pressionando, a gente vê, né, o Boletim Focus está reforçando que o IPCA tá difícil de cair no Brasil, não é só no Brasil, nos Estados Unidos também. Então, a taxa Selic, que já era esperada fechar em 9%, já não está mais esperando fechar em 9%. A nova expectativa do mercado é fechar em 10,25%, tá? Então, com a renda fixa pagando mais, os fundos imobiliários, realmente eles acabam apanhando um pouco. Por quê? Muitos investidores que não entendem tão bem o mercado, acabam até saindo dos fundos imobiliários, migrando para a renda fixa, achando que estão mais seguros, acabam forçando o preço dos fundos imobiliários para baixo. E é bom por quê? Porque os investidores que estão acompanhando aqui o canal Mestre da Riqueza, os investidores que têm visão de longo prazo, estão indo às compras e fazendo bons negócios, como KNR11 algumas semanas atrás estava mais caro, agora está mais barato, vira oportunidade para bons investidores de longo prazo. Tá? Então,
Valor da cota R$ 157,95, você pode comprar com desconto. Lembrando que o PVP não dá para levar ferro e fogo, já te expliquei o motivo, tá bom? Seguindo aqui para os dividendos históricos do KRNI11, olha lá, dividend yield médio nos últimos 5 anos, 7,23% e atualmente 7,86%. Percebam como o KNR11, ele vem pagando de forma perene. Olha como as colunas elas andam próximas, até em 2020, que a gente teve pandemia do Covid, né? Os cotistas não sofreram tanto, porque o KNR11, ele é muito estável, tá? Considero aqui para os iniciantes essencial KNR11 na carteira. Bom, listagem de imóveis. São 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Vamos agora falar do segundo fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você. Ele é um fundo imobiliário de shopping center, tá? Mas antes de mais nada, já senta o dedo no botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Vamos lá, XPML11, tá? É um baita fundo imobiliário de shopping center, com ótimos ativos, bem localizados e muito bem administrado. Vamos dar uma olhada na ficha técnica do XPML11. Olha lá, ele é um tipo de fundo de tijolo, segmento de shoppings e varejo, tá? Taxa de administração 0,55% ao ano, uma vacância de 4,70%. Lembrando que eu já expliquei todos os indicadores possíveis e imagináveis lá no primeiro fundo imobiliário. Para não ficar muito extenso esse vídeo, eu não vou repetir a explicação. Caso você tenha alguma dúvida, volta lá no primeiro fundo imobiliário, tá? Bom, seguindo aqui, são 464 mil cotistas hoje no XPML11, tá? Para um fundo aqui com valor patrimonial em 4,4 bilhões de reais. Hoje você precisa de R$ 112,43, né, para comprar uma cota do XPML11, que pagou 9,31% de dividendos aqui nos últimos 12 meses e está com PVP em 1,02. Cuidado! Ah, André, 1,02 então tá caro. Lembra que eu expliquei lá no primeiro fundo imobiliário? Volta lá, faz a lição de casa que eu expliquei o motivo de você não ficar aqui tão atento nesse PVP de 1,02, tá? Olha lá, 21,14% de valorização nos últimos 12 meses. XPMOL se valorizou muito aqui nos últimos 12 meses, tá? Olhando aqui mais a fundo, vamos dar uma olhada, mas não leve a ferro e fogo esse indicador. Valor patrimonial por cota de R$ 110,74, sendo que você vai estar pagando hoje R$ 112,43. Voltando aqui no valor patrimonial por cota, tá? Essa fotografia pode ter sido feita há um ano atrás. Então hoje pode ser que esse valor patrimonial por cota esteja até em 115, ou seja, a gente estaria comprando com desconto, tá? Então, ao olhar casas de análise, novamente, estou em contato com vários analistas do mercado, entendo que o XPMOL ainda está em um bom preço, tá bom? No dia de hoje. Olhando aqui o dividend yield histórico. Dividend yield médio nos últimos 5 anos pagou 7,51%, foi muito atrapalhado aqui em 2020, né, pela pandemia, os shoppings ficaram fechados, não teve muito aluguel para os cotistas, isso mexeu com o dividend yield médio. Mas atualmente o fundo pagou 9,31%. Olhando os shoppings aqui, todos muito bem localizados, muito bem distribuídos pelo Brasil, são 8 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, aí Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, com um shopping cada. Tá certo? Bom, vamos seguir agora para um fundo imobiliário de logística, que é o BTLG11, tá? Gerido aqui pelo BTG Pactual, um baita fundo imobiliário também, com ótimos ativos. Vamos dar uma olhada na ficha técnica, tipo de fundo, fundo de tijolo no segmento logístico, indústria e galpões logísticos. Taxa de administração de 0,9% ao ano, tá muito próximo ali aos fundos imobiliários de logística, vacância 2%, quase todos os imóveis alugados, são 322 mil cotistas para um fundo com valor patrimonial em 4,9 bilhões de reais. Hoje você precisa de R$ 100 aproximadamente para comprar uma cota do BTLG11, tá? Que pagou nos últimos 12 meses 9,12% em dividendos. Seu PVP está cravado em 1, tá? No valor justo. E nós temos aqui uma variação positiva de 9,29% para as cotas do BTLG11 nos últimos 12 meses. Olhando aqui o valor patrimonial por cota, R$ 100,15, sendo que o valor da cota hoje estamos pagando R$ 100,43, né? Tá ali no preço justo se a gente considerar a fotografia que foi feita não sei quando aqui a análise, tá? Dividend yield médio nos últimos 5 anos de 8,37% e atualmente 9,12%, também um pouco atrapalhado aqui em 2020. Tá certo? Olhando aqui os imóveis do BTLG11, são 17 galpões em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. Antes de falar o próximo imóvel, que é um imóvel muito interessante de renda urbana, que é um fundo imobiliário que inclusive faz muita alocação para grandes grupos aí do varejo, supermercados, hipermercados, né, que são imóveis grandes, muito bem localizados por sinal e de contratos muito longos e extensos, eu quero perguntar para você o seguinte, né? Qual corretora você está investindo hoje? Comenta aqui embaixo comigo. E se está te atendendo mal, senta o pau. Se está te atendendo bem, também elogia. Porque muitos investidores estão chegando aqui agora e querem começar a investir, não sabem por onde investir e acabam lendo os comentários para ver onde vocês estão investindo, se está gostando ou não. Tenho ouvido falar mal de algumas corretoras que eu
não tinha essa visão, tá? Então comente aqui embaixo comigo que é muito importante. Bom, vamos falar então do HGRU11, que é um fundo imobiliário que investe aí, que a gente fala em renda urbana, tá? Vai alugar grandes imóveis para empresas como Pão de Açúcar, Atacadão, Açaí, tá certo? Então o HGRU11 é aí um fundo imobiliário muito interessante, tá? Ele é um fundo do tipo misto, né, do segmento híbrido, tá? Com uma vacância de 1,3%, apesar de ter muito imóvel, tá quase tudo muito alugado. 0,90% ao ano é a taxa de administração, 205 mil cotistas no fundo hoje para um valor patrimonial de 2,3 bilhão de reais. O HGRU11 hoje, para você comprar uma cota, você vai desembolsar R$ 127 reais aproximadamente e ele pagou 9,54% em dividendos nos últimos 12 meses. Seu PVP está em 1,02, novamente quero reforçar aqui, pessoal, PVP de fundo imobiliário de tijolo, não levem a ferro e fogo, volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu falei nesse vídeo ainda, que eu expliquei melhor sobre isso, tá? Teve uma variação positiva de 10,6% aqui nos últimos 12 meses. Olhando aqui o valor patrimonial por cota, a fotografia que foi feita, eu não sei quando foi feita, né, está em R$ 125,98, sendo que o valor da cota hoje está em R$ 127,93. Olhando os dividendos aqui históricos, nos últimos 5 anos pagou uma média de 9,2% e atualmente 9,5%. E olha lá, passou aqui, ó, bonitão, hein, pela pandemia, continuou pagando e olha que a gente teve grandes problemas em fundos imobiliários. Claro, o HGRU11, ele alugou imóveis para empresas, até supermercados, mercados que na época ficaram abertos, eram bens essenciais, né? Mas mesmo assim, poderia ter tido algum problema e não teve. Bom, olha quantos imóveis são. São 46 imóveis em São Paulo, 10 no Paraná, 9 em Minas Gerais, 1 na Paraíba, 1 no Rio de Janeiro e 1 na Bahia. E agora vamos falar dele, que é um dos queridinhos aqui dos fundos imobiliários de tijolo, que é o HGLG11, de galpões logísticos, tá certo? Olha lá, segmento logístico, indústria e galpões, tipo de fundo, fundo de tijolo, tem uma vacância um pouquinho maior do que os outros que a gente trouxe aqui, 6,9% e uma taxa de administração de 0,6%. O valor patrimonial está em 5,3 bilhões de reais e você vai precisar de 160 reais aproximadamente para comprar uma cota do HGLG11, que pagou nos últimos 12 meses 8,46% em dividendos. Seu PVP está em 1,02 e teve aqui uma valorização de 9,3% sobre as suas cotas. Inclusive, vamos falar do valor patrimonial por cota, que está em R$ 157,06, sendo que você vai pagar hoje R$ 160 reais, tá? Quero sempre reforçar isso com vocês, pessoal, sou chato, tá? Mas não levem a ferro e fogo valor patrimonial de fundo de tijolo, tá certo? Ao seguir bons influenciadores aqui no YouTube, pessoas competentes, né, boas casas de análise, vocês terão mais assertibilidade sobre isso. Bom, o HGLG11 pagou 8,9% nos últimos 5 anos em média e atualmente 8,4%, sendo que tem 15 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 2 no Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. E tá aí, esses foram os meus 5 melhores fundos imobiliários de tijolo, né? Falamos muito aqui sobre fiagro, papel, tijolo. Eu quero saber de você. Você ficaria feliz se eu fizesse um vídeo como esse para fiagro e para fundos de papel? Comenta aqui embaixo comigo se sim ou se não. Se não faz muito sentido para você. Um grande abraço para você e até a próxima.